terminamos o bloco anterior, nosso primeiro bloco dessa nossa aula sobre tutela da evidência. Nós terminávamos a nossa exposição no primeiro bloco analisando exatamente esse slide, né? Quais são as características gerais da tutela da evidência, buscando diferenciá-la da tutela de urgência. Nós passamos agora ao estudo do artigo 311 do Código de Processo Civil. Então vejam, senhores, que o artigo 311 ele é aplicável exclusivamente para a tutela da evidência. Quais são as hipóteses em que poderá ser concedida a tutela da evidência? Se nós formos ao artigo 311 do Código de Processo Civil, nós vamos lá encontrar 4 grandes hipóteses que, ocorrendo no caso concreto, pode permitir o requerimento e a concessão, o requerimento pela parte e a concessão pelo juízo da tutela da evidência. Vamos lá. O artigo 311 do Código de Processo Civil traz a seguinte redação, que nem vou trazer em slides para vocês, pelo menos o caput, né? Consta lá. A tutela da evidência será concedida, vejam, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando? E aí vem as 4 hipóteses em que pode ser concedida a tutela da evidência. Primeira hipótese, a hipótese do inciso 1º do artigo 311 do Código de Processo Civil. Quando houver o chamado abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Isto é, quando são praticados nos autos do processo atos processuais que caracteristicamente têm como objetivo não realizar uma defesa séria em termos, seja de preliminar, seja em termos de mérito, mas a utilização de atos processuais para tão somente protelar o feito, com o objetivo de eternizar o feito, isto é, fazer com que o processo chegue ao seu termo final de forma mais demorada. Ora, é um direito constitucional de cada cidadão a regular duração do processo, isto é, comportamentos que se caracterizem como abuso de direito de defesa ou comportamentos que caracterizem um manifesto propósito de protelar, de eternizar o processo, geram consequências. Bom, além das questões relacionadas à lealdade processual e, por consequência, a situações de litigância de má-fé, situação de afronta à dignidade do juízo, nós também teremos como consequência desses comportamentos de abuso do direito de defesa ou do manifesto propósito protelatório da parte, gerando efeitos em termos de tutela provisória, mais especificamente permitindo a concessão da tutela da evidência. Bom, quando se fala em abuso de direito de defesa, nós estamos nos referindo, por exemplo, à utilização de respostas do réu que são absolutamente contra a legem, isto é, contrárias à lei. O cidadão ele apresenta um argumento jurídico que é contra a legem, ou então ele mesmo nega a ocorrência de um determinado fato da causa, mas dentre os documentos que ele junta aos autos, está lá um documento que comprova o fato da causa que é por ele negado. Isto é, o cidadão ele está tão somente, no dito popular, ele está tão somente enchendo linguiça. Ele está utilizando o direito que ele tem de se defender tão somente para protelar o feito. Há situações também
aí mais, que envolve, né, na verdade, o abuso do direito de defesa e manifesto propósito protelatório da parte, eles são tratados no mesmo inciso do artigo 311, porque eles estão diretamente interrelacionados, né? Então, eu abuso do meu direito de defesa com que objetivo? Com o objetivo de protelar o processo, de eternizar o processo. E eu, quando abuso do direito de defesa, o que eu estou fazendo? Eu estou manifestamente também fazendo com que o processo se protele no tempo, né? Então, essas duas situações, elas são tratadas de forma conjunta, porque em muitos casos elas vão se confundir. Então, situações, por exemplo, em que está se discutindo o cumprimento ou não de uma obrigação por quantia certa. Bom, vejam que numa situação como essa, e dependendo do quantum dessa obrigação, essa prova só poderia ser feita de forma documental, né, com a apresentação de um recibo ou de um documento que comprovasse de forma efetiva o cumprimento dessa obrigação por quantia certa. E, de repente, o que uma das partes requer? Por exemplo, requer a oitiva de uma testemunha que mora nos Estados Unidos, em Nova York, e requer a extração de uma carta rogatória para que seja ouvida essa testemunha. Haverá situações em que ouvir testemunha através de carta rogatória será necessária, mas uma situação como essa, percebe-se que o objetivo do indivíduo é tão somente protelar o feito, é protelar o processo, é ganhar tempo, é impingir, é propor, é oferecer incidentes no processo, isto é, praticar atos processuais no processo com o objetivo único de gerar uma demora no processo. Então, vejam, senhores, que aqui nós apresentamos o conteúdo da lei e nós dissecamos, interpretamos esse conteúdo. O objetivo agora é que quando nós enfrentemos os nossos processos em concreto, nós tenhamos a capacidade de identificar quando que uma das partes está atuando em abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Não há como nós prevermos de forma taxativa, né, um rol taxativo, um elenco fechado de hipóteses. Nós citamos alguns exemplos e depois vai se analisar caso a caso. Esta é a hipótese de concessão de tutela da evidência prevista no artigo 311, inciso 1º. Vamos agora à análise da hipótese de concessão da tutela da evidência prevista no inciso 2º do artigo 311, e esse artigo 311, inciso 2º, determina o seguinte: pode ser concedida a tutela da evidência independentemente do periculum in mora, quando alegações de fato que podem ser comprovadas documentalmente existirem no processo e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então vamos imaginar, né, uma lide que dá origem a um processo judicial, e nessa lide nós temos uma situação de direito. Uma situação de direito no sentido de que todo aquele que preenche o requisito X tem direito a receber X reais. E esse entendimento, o direito de receber X reais, em razão de se enquadrar a uma determinada situação fática, esse entendimento de direito já está pacificado, seja numa tese firmada em julgamento de casos repetitivos, né, instituto esse que é previsto lá no artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil, ou então essa matéria de direito, essa conclusão de que, ocorrendo a prática do fato X, há o direito Y, por exemplo, vejam que isso já está consolidado numa súmula vinculante, por exemplo.
Isto é, a grande dúvida que vai existir no processo é se o fato aconteceu. Isto é, se a matéria de fato que é descrita na petição inicial, ela é verdadeira ou não. Há determinadas matérias que podem ser comprovadas documentalmente. Então, vamos imaginar uma situação em que, para que se tenha um determinado direito, para que se tenha o direito X, é necessário que tenha sido lavrada uma escritura pública de compra e venda até uma data Z. Vejam que a matéria de direito, hipoteticamente, isto é, ter esse direito X mediante a apresentação de uma escritura de compra e venda produzida até tal dia, essa matéria já está firmada, já está consolidada em um julgamento de casos repetitivos, né, na forma do artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil, ou essa matéria já se encontra envolvida numa súmula vinculante do tribunal que tem a competência para apreciar esta matéria. Vejam, senhores, que se a parte autora apresenta esse documento, apresenta essa escritura pública de compra e venda produzida até o dia X, nós já temos a situação clara para aplicação desse inciso 2º. Trata-se de alegação de matéria fática que pode ser comprovada através de documento. E, além disso, a matéria de direito já está firmada, já está consolidada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Numa situação como essa, pode sim o juiz conceder a tutela da evidência. E muito interessante aqui, porque essa tutela da evidência, nessa situação do inciso 2º, ela pode ser concedida liminarmente. Ela pode ser concedida liminarmente inaudita altera parte, isto é, sem sequer ouvir a parte contrária. Vejam, senhores, que a hipótese do inciso 1º, o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu, nessa situação do inciso 1º, não poderá ser concedida liminarmente a tutela da evidência. Só no momento posterior, quando for dada a oportunidade de defesa pela parte contrária, mesmo porque eu só posso abusar do meu direito de defesa enquanto réu e eu só posso praticar atos protelatórios ao feito depois que eu sou citado, né? Depois que eu tenho conhecimento acerca da minha condição de réu num determinado processo. Agora, na situação do inciso 2º, é possível a concessão liminar inaudita altera parte. Isto é, pode o juiz, entendendo que a matéria de fato está comprovada documentalmente e que a matéria de direito está consolidada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, pode sim o juiz conceder a tutela da evidência. Se os senhores fizerem a leitura do artigo 311, cadê o meu cursor? Está aqui. Se vocês fizerem a leitura do artigo 311, parágrafo único, bem como do artigo 9º, inciso 2º, ambos do Código de Processo Civil, vocês verificarão que essa hipótese do inciso 2º do artigo 311 do Código de Processo Civil permite a concessão da tutela da evidência liminarmente, inaudita altera parte, inclusive. Pessoal, vamos à terceira hipótese. De concessão de tutela da evidência. Quando há pedido rei persecutório, isto é, quando há na ação um pedido de posse de um determinado bem. O objeto do processo é a posse de um determinado bem. E esse pedido
de posse de um determinado bem, ele está fundado em prova documental de contrato de depósito. Então, esta hipótese do inciso 3º do artigo 311, ela se aplica a situações em que eu pactuei com alguém um contrato de depósito de um bem, esse bem se encontra com essa pessoa que é o depositário, e nós temos um contrato escrito firmando este instrumento, firmando este contrato. Pois bem, eu requeiro a devolução da posse desse bem e o depositário se nega a devolver. E eu proponho uma ação objetivando a devolução desse bem. Vamos imaginar que esse documento, esse contrato de depósito, não preencheu aos requisitos para ser um título executivo extrajudicial. Isto é, eu vou ter que propor uma ação de conhecimento. Eu vou propor uma ação condenatória de obrigação de dar coisa certa. E nessa ação, o que eu posso requerer? Eu posso requerer, desde que eu junte a prova documental do contrato de depósito, eu posso requerer ao juízo a concessão da tutela da evidência, determinando o juízo que imediatamente seja-me entregue pelo réu, que é o depositário, seja-me entregue esse bem que se encontra em depósito, pessoal, sob pena de multa, né? Normalmente é fixada astrente, é fixada multa diária. E da mesma forma que ocorre lá na hipótese do inciso 2º, isto é, quando a situação de fato pode ser provada documentalmente, está fundada em documento, e a matéria de direito já está consolidada em julgamentos de repetitivos ou em súmula vinculante, da mesma forma que ocorre no inciso 2º, também ocorre no inciso 3º, em termos da possibilidade da tutela da evidência ser concedida liminarmente, inaudita altera parte, sem ser ouvida, inclusive, a parte contrária, né? No caso, sem ser ouvida a parte ré, quando da concessão dessa tutela da evidência. Isso está previsto taxativamente no artigo 311, parágrafo único, e no artigo 9º, inciso 2º do Código de Processo Civil. Nós terminamos aqui o 2º bloco da nossa aula sobre tutela da evidência e retornaremos no nosso 3º bloco estudando não só a última das hipóteses de concessão de tutela da evidência, que é a hipótese prevista no inciso 4º do artigo 311 do Código de Processo Civil, como também vamos apresentar a vocês um exemplo de requerimento de tutela da evidência, buscando aí de alguma forma fazer um mix entre a teoria e a prática. Até daqui a pouquinho.